Porque Deus faz com que o sol nasça sobre justos e injustos. E a chuva caia sobre bons e maus. Então, se vem bênção para a sua vida, vou repetir mais uma vez. É porque Deus é bom, não é porque nós somos bons. Amém? Amém? Glória a Deus. Fala com a pessoa, não se incomoda não, porque é o que Jesus fala. Tá? Fica triste não, tá bom? Amém? Então vamos ver aqui o preço do discipulado. Quem quer ver o preço do discipulado aí? Tá, abra aí. Evangelho segundo São João, capítulo 14. Está também em Mateus, em Lucas, e vai sim. A partir do versículo 20. Vamos ler um pouquinho hoje? 25. Ora, segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele quantas? Uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Não é isso? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. João? Falei João, gente. João é gente boa também, sabe? E é evangelho, não é? Foi mal, gente. Vamos lá. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, a partir do 25. Agora amém? Aleluia. Dá um desconto aí, gente. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer quem? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, ó a parábola, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem, começarem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra um rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie o quê? O quê? A tudo quanto tem, não pode o quê? Ser meu discípulo. Ele termina, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça, ouvir, que ouça. Amém? Olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ter nos trazido até aqui, nessa manhã, para ouvir a tua palavra. E agora te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para que alcancemos os corações sábios e possamos, em nome de Jesus, fazer a tua vontade, para que sejamos aceitos por ti e bem-aventurados. Amém? Olha só que parábola. Ele fala que a gente precisa calcular, observar. Né? A Paloma estava falando aqui, de estar comprando as coisas dela lá, e ela, antes de comprar, ela vê se tem o quê? Dinheiro. Ou então você recebe um salário, você sabe que pode dispor do salário de alguma parte do salário, você começa a construir, você sabe, ó, com esse ritmo vou terminar em tal tempo. Legal. Tudo der certo, você vai conseguir construir. Amém? E assim também ele fala sobre a guerra. Tem uma guerra muito grande pela frente. A pessoa vai e faz o cálculo. Qual o cálculo? Será que com o exército que eu tenho posso pelejar?
vai valer a pena? Então, se não dá, o que eu faço? Eu vou enviar mensageiros de paz para eu poder ter um acordo e não, né? E não partir. Na nossa vida, tudo que a gente faz deveria ser assim. Nós deveríamos calcular, nós deveríamos projetar. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que dá para mim? Estou sendo claro aqui, gente? Né? Para a gente não dar com os burros na água. Isso aí, se fosse hoje, Jesus seria um coach aí muito, né? Mas não um coach, esse coach aí que só para ganhar dinheiro, um coach para ajudar as pessoas mesmo. Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Como eu falei aqui, às vezes as pessoas, elas recebem um benefício da igreja, recebem a orientação do pastor e são abençoadas, a vida muda, transforma, vinha lá. Aí segue, é abençoado. Daqui a pouco a pessoa, ela com gratidão, não, pastor, a gente tem que estar junto, vamos lá, estou junto contigo. O tempo vai passando, cadê aquele gás? O gás vai embora. Não é, irmã Virgínia? Aí, por isso que, na realidade, a gente que está um pouquinho mais tempo no ministério, quando a pessoa vem com essa empolgação toda, né, que eu sei que a partir do momento que ela recebeu um benefício, você tem que dar um tempo para ver se ela realmente vai se firmar ou não. Porque aquilo tudo pode ser apenas empolgação e não conversão. Porque aquele que for fiel até o quê? Até o fim. Então, na empolgação, porque a pessoa recebeu um benefício, Deus abençoou, seguiu a orientação, depois deu certo, ela vai, eu estou aí junto, se precisar, estamos juntos. Não, eu. Aí muda até a escala de serviço, aí, né, ela tinha até alguma coisa para fazer de descanso, de lazer, ela muda para poder estar na obra, mas com o tempo vai passando, o amor vai o quê? Esfriando. E a fé? Junto. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Aí tudo é mais importante. Aí vem o pior, começa a arranjar uma série de desculpas e defeitos para justificar o quê? A tendência do coração que está já em outro lugar. Será que acontece isso na igreja? Sim ou não? Sim. Aí a pessoa quer ser escolhida. Por isso que Jesus fala, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quem são os poucos? Por ou frio. Independente de você estar com dinheiro ou sem dinheiro, independente de estar com problema em casa ou não. Ou no serviço ou não. Estou com um bom emprego, ganhando bem, estou feliz, perdi o emprego, vou ficar triste com Deus, com a igreja. Estão entendendo o preço do discipulado aqui? Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Quem quiser ouvir, quem não quiser também. Paciência, é só para quem tem, quem quer ouvir. Então, na igreja, né, estou falando da experiência própria, são muitos, que aí o que acontece? Muitos, mas quando a orientação do pastor, a direção que dá, com relação, conflita com os interesses da pessoa, ela começa a arranjar desculpa. Primeiro ela se esconde, se esquiva, e daqui a pouco eu vou procurar arrumar algum defeito em algum lugar para justificar a minha atitude. Isso é mesquinho. Estou sendo claro aqui, gente? Isso é o quê? Mesquinho. E esse não serve para ser discípulo de Jesus. Por isso que eu estou falando, tem muita gente que diz que é discípulo, sou discípulo de Jesus Cristo. É mesmo. Aí você vai olhar a vida da pessoa, não passa longe. Longe. Olha o que Jesus fala antes de falar essa parábola. Ele diz, aquele que não aborrece quem? Então, se o pai e a mãe ficar contra... Eu estou sempre falando sério, gente. Ali, talvez as pessoas não preguem isso pelos púlpitos, porque vai magoar as pessoas. A pessoa vai ficar melindrada. Problema de quem fica melindrado. Eu tenho que falar a palavra, até porque vocês têm a atitude de vocês, vão prestar conta de vocês a Deus. E eu vou prestar a minha, se eu não falar aquilo que Ele manda. É ou não é verdade? Então, aquele que não aborrecer quem? Pai, mãe. E mais quem? Filhos também? Irmão também? Mas aquele irmão fechadão, aquela irmã fechadona? Não? E o esposo e a esposa? Que isso? Então, se o esposo for cri-cri, se a esposa for cri-cri,
É sério. E fala, antes de falar que é discípulo, vê se realmente no coração você seria capaz de fazer isso. Amém? Por isso o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, falando, né, de uma série de coisas, e aí eles começaram a arrumar defeito no próprio apóstolo Paulo, que havia fundado a igreja, ele coloca o seguinte para eles: olha, vocês estão estreitados, não em nós, no Evangelho, mas nos vossos afetos. É aquilo que Jesus fala, os afetos, e Jesus coloca afetos consanguíneos, olha só. Ele vai bem fundo, ele não fala amigos, ele não fala colegas de trabalho, ele não fala emprego, ele vai lá na família, que é o bem assim estabelecido por Deus para a gente. Nós nascemos na família, vivemos na família, morremos na família. Ele vai lá na família, o que é mais precioso que a gente tem, e ele toca lá. Se amar mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É sério isso ou não, gente? Por que isso? Ah, então Jesus quer que eu abandone minha família? Nem pensar, ele não fala isso aqui. Ele disse colocar entre ele, se você colocar a sua família, os seus bens, colocar seus propósitos, seus sonhos entre ele e você, você não pode ser discípulo dele. É isso que ele quis dizer. Fala com a pessoa, o seu chamado para ser discípulo é pessoal, único e intransferível. Fala comigo, o meu chamado, único, pessoal e intransferível. Não vai para o teu esposo, para a tua esposa, para filho, pai, mas é teu. Você, às vezes, o teu chamado é até dar suporte à tua esposa, ao teu esposo. É dar suporte ao outro irmão. É um chamado. Quem entendeu bem aqui? Nem tu, Barnabé ia com Paulo, mas quem pregava era Paulo. Barnabé dava suporte. Estão entendendo aqui? Mas Barnabé estava servindo quem? Ao Senhor Jesus, na pessoa de Paulo. É assim. Quando a gente está lá fazendo um trabalho social na igreja, estamos servindo ao próximo na pessoa de Jesus. Quem entendeu bem aqui? É assim que funciona. Estou dando suporte a um e a outro, mas estou ajudando a Cristo. Então, é importante a gente entender que Deus não quer que você mostrar aqui que você abandone sua família, não é isso. E quem abandona os seus é pior do que o ímpio. E ele fala, por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, o filho que tem condições financeiras, condições boas, e não ajuda a mãe, Jesus fala isso, não ajuda o pai, ele fala, está invalidando a lei. Que os fariseus dizem o seguinte, o primeiro dízimo e oferta, mas se tiver que ajudar, aí o filho avarento fala, não, o que eu tinha para poder ajudar a senhora, eu dei de oferta. Não, não pode isso. Você vai dar o dízimo ao Senhor e Deus vai dar condição para você ajudar o pai e mãe. Quem entendeu bem aqui? E ele fala, cuida do pai e da mãe, cuidar do pai e da mãe, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, do esposo, não quer dizer que você vai ceder na questão da tua fé e do teu chamado a Jesus Cristo. É nesse conflito que Deus fala, vai ter que suportar, se não suportar não vai servir. Porque o diabo vai usar aquilo que você acha que é mais precioso para sequestrar a tua fé. Ele vai colocar um filho problemático? Pode ser? Pode. Uma esposa problemática? Um esposo? Pode, pode. Por isso que a gente, quando os jovens estão namorando, a gente fala, procura da mesma fé. Procura ver como é que é o temperamento da pessoa, se é muito ciumento. É ou não é verdade? Porque tem pessoas que você ter zelo pela esposa e pelo esposo é normal. Agora, tem um ciúme doentio, onde a pessoa não pode nem cumprimentar quem está entrando na igreja, aí tem que ter cura. É ou não é verdade? Aí uma pessoa dessa vai atrapalhar a tua vida. Porque a gente tem que pregar o evangelho para quem? Para o pet? Para o porquinho ali, para o cavalinho? É isso? Hein? É para quem? Para pessoas. E tem que cuidar de quem? Pessoas. Aqui é claro que a gente coloca bem claro, né? As mulheres cuidam de mulher, homem cuida de homem, né? Para evitar dor de cabeça. Né? Até, não estou dizendo que vai ter maldade, não, mas estou dizendo que para evitar pessoas falarem besteira e você tem que fugir da aparência do mal. Mas a gente cuida de pessoas, então já está vendo que a pessoa é assim, como é que faz? Não vai melhorar. Não sei, só Deus sabe. Aí é contigo, não é verdade? Glória a Deus.
Amém? Então, ele não diz para abandonar a família, muito pelo contrário, você tem que cuidar da família, cuidar dos filhos, educar os filhos, orientar, dar suporte, não é verdade, sustentar, né? E principalmente corrigir nos caminhos do Senhor. Mas o filho não pode parar você no tocante ao evangelho, ao teu ministério. Nem a esposa, nem irmão, nem mais, ninguém. E aí, mas tem gente, mas para dar uma fechada, que Jesus é tremendo, né? Porque eu já vi gente que abandona filho. Abandona mãe. Abandona pai. Tem ou não tem? Então, para esse aí é tranquilo. Não, para mim não tem problema. Não, é um vagabundo, um sem vergonha. Por quê? Porque o abandono de incapaz é o que é? É crime. Estava conversando com a Marit, na China você não tem... ela outro dia passou ali perto de um asilo, ela ficou tão triste, pessoas botam pessoas no asilo e tal, que ficou mais velho, que está dando... Aí o velhinho dá trabalho, né? Mas quando o velhinho era mais novo, que deu banho, cuidou, não dava. Quem entendeu bem aqui? Mas na China, principalmente nos países orientais, né, lá você não tem asilo. Por que não tem asilo? Porque é cultural os filhos e netos cuidar dos velhinhos até eles partirem. E se isso acontece, não só a sociedade toda critica, como o governo também cobre e até prende por causa disso. Falar com a pessoa que está ao seu lado. A gente gosta dos bônus. O ônus que é para outro é um sem vergonha. Não é verdade? E aí o Senhor Jesus também tinha essa visão, tá? Olha, minha mãe, eu estou partindo e agora você arruma um jeito aí de se virar. Ele fez isso? Na cruz, o que ele falou? João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Mas ele não falou isso no sentido espiritual, não, gente. Porque a partir daquele momento a Bíblia diz que João pegou Maria e levou para a casa dele, para cuidar dela, João, e como Jesus ia deixar João morrer de velhice, os outros iam partir cedo, ele falou, vou deixar com quem vai cuidar dela até ela partir primeiro. Ele pensou na mãe até na hora da morte e depois da morte. Então ele quer que se abandone a mãe e o pai? Não, quem pegar um pedaço do que eu estou falando aqui, vai criar até um meme aí, pastor, mas não abandonar. Mas tem uns vagabundos sem vergonha que faz isso. Mas eu estou falando que não é a verdade, né? Tem uns cachorros aí malucos, mais mesquinhos, né? Mas não é, ele quer que você cuide da sua mãe, do seu pai até o fim, e dos seus filhos até o fim. Só que eles não podem atrapalhar o teu ministério, é isso que ele quer dizer aqui. Então, alguém que, então é para abandonar, tudo bem, vou abandonar e vou ficar só na igreja. Está errado. Teve necessidade de correr lá e ajuda. Só não vai atrapalhar o teu ministério, o teu trabalho na igreja, com o Senhor, porque senão não pode ser discípulo do Senhor. Porque na época, inclusive, quem seguisse Jesus Cristo, eles expulsavam de casa e não consideravam mais filhos. Sabia disso? E Jesus sabia disso. Muitos dos discípulos de Jesus foram expulsos das sinagogas, não podiam mais entrar. E as famílias não consideravam mais como sendo filhos. Mas Jesus falou, suporta. Se precisar de você, vai ajudar, vai socorrer, vai honrar. Honra lá. Mas se você ficar querendo manter a sua imagem, aí piora. Estou sendo claro aqui, gente? É algo muito tremendo isso. Se você, aí Jesus fala assim, quem quiser preservar a sua vida, perder sua vida é preservar a sua imagem com as pessoas. Não, mas minha mãe não gosta, meu pai não gosta. E assim aqui também. Jesus ele fala assim, né? Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante dos anjos. Estou sendo claro aqui? Então, se envergonhar do Evangelho de Jesus em qualquer situação, está mal. Isso acontece no mundo secular também. Às vezes, uma pessoa está com um problema, o pessoal se afasta, ou até por uma escolha que faz, se afasta, para poder a família não falar mal, os vizinhos não falarem mal. Mas é uma pessoa que te ajuda ou te socorreu, mas naquele momento, aí você se afasta ao invés de ajudar. Isso é ruim. Quem entendeu bem aqui? Amém?
Cansa de acontecer na igreja, pessoas com problema, eu abraço, socorro, abençoo, pode falar mal de mim, eu sei que a pessoa está precisando. Mas aí, vamos colocar assim, quando o outro passa por um sufoco, essa pessoa não quer se aproximar para ajudar, por quê? Eu me aproximar não, que senão eu vou ficar queimado. Quem já ouviu falar isso? Ridículo, gente. Esse excesso de pudor é para preservar a sua imagem, não é a sua imagem com Deus, é com as pessoas. E com as pessoas, às vezes, tua imagem pode ser boa com as pessoas, mas está ruim com Deus. Isso é ruim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, a minha preocupação do discípulo de Jesus Cristo, é o seguinte: eu posso suportar as pedradas, eu posso suportar as pessoas reclamando, eu posso... Quando Jesus ele entrava na casa de um pecador, igual um publicano era uma pessoa pública, né? Era um político de hoje, era uma pessoa que, né, roubava, que desviava recurso público. O próprio Zaqueu declarou isso, era a pior pessoa que eles consideravam. E Jesus entrava lá, comia com leproso, comia com prostituta, com todo mundo, e o pessoal lá no meio do pessoal. Aí o que Jesus falava? Está se envergonhando de mim, das minhas palavras? Eu vou me envergonhar de vocês. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, às vezes, a gente fica tentando preservar a nossa imagem com família, com pai, com filho, com irmão, com amigo, e deixa de fazer aquilo que a gente acredita. E desonra até, né, um irmão, uma irmã que precisa naquele momento, e a gente abandona. E aí depois a gente, né, Deus, não sei como é que Deus vai olhar a nossa posição. Porque se tivesse na época com Jesus Cristo, também teria abandonado Jesus. Estou sendo claro aqui? Teria ou não teria? Teria. Se hoje faz isso, naquela época também. Porque os fariseus eram mais ferrenhos do que o pessoal hoje. Os fariseus, eles chamavam, batiam e iam até atrás para poder falar mal. Iam lá atrás, nada. Né? Mas quem conhecia Jesus fazia o quê? Continuava ao lado dele, mesmo que pai, mãe, irmão falasse. Mas eles falavam assim: não, eu conheço Jesus Cristo, eu sei o caráter dele. Estou sendo claro aqui, gente? E mantinha ali a fidelidade a ele. Então, esse cálculo é muito importante, quando Jesus fala. Tem capacidade no coração? Beleza. Então não fala que é discípulo, fala que é seguidor por enquanto. Quando puder ser discípulo, você fala: não, agora eu posso ser discípulo, porque eu vou enfrentar qualquer coisa. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não é o que ele falou ali ou não? É ou não, gente? Então, qualquer reclamação, fiquem à vontade, dobrem o joelho. Não concordo, Senhor. Pode ficar à vontade. Aí, tá? Amém? Então, é a mesma coisa, a gente tem um amigo, né, precisa da gente, e você, poxa, não dá desse jeito que o pessoal, como é que vai ficar a minha imagem? Então, é assim ou não é? Então, é muito importante a gente entender isso. Agora, com relação aos próprios planos e projetos, o que ele diz? Aquele que não negar a si mesmo. O que é isso? Temos nossos planos seculares, nossos propósitos seculares, fiéis, só isso. Somente de quem? Dos fiéis. Os fiéis sim vão servir o Senhor, que vão suportar pedrada, mal compreensão, e aí eles vão continuar firmes com o Senhor, até a volta de Jesus Cristo. Então, o negar a si mesmo, né, são até os próprios propósitos, os sonhos, os objetivos. É o que eu falei, tem gente que no sufoco, dia e noite, está orando, jejuando na igreja. Melhorou, cadê os irmãos? Aqui na igreja, na nossa igreja, é a minha forma de dirigir, e sempre foi assim na minha vida, e glória a Deus por isso, pretendo não mudar. Eu não fico cobrando nada de ninguém. Eu oriento, eu inspiro através da palavra. Eu não vou intimidar, eu não vou ficar pressionando, ficar vigiando. Gente, pelo amor de Deus, eu acho isso um peso desgraçado. Mas tem pessoa que gosta de fazer isso, e a igreja poderia estar lotada. Você fica, se não vier, vai para o inferno. Vai... Não, isso é contigo e com Deus. Eu vou inspirar, porque eu entendo que Jesus inspirou 12. O resto ele deixou embora. Estou sendo claro aqui, gente? Eu prefiro inspirar aqueles que Deus tocar o coração do que ficar puxando uma carga pesada com um monte de problema, que seria desnecessário para mim, gente.
Tem gente que não quer, tem gente que faz o cálculo, eu não quero esse negócio para a minha vida, não é problema, gente. Amém? Estou sendo claro aqui? Então, o Evangelho é inspiração, é exemplo, eu dou o meu exemplo. O que puder fazer, eu faço para estar aqui, para orientar, para direcionar, para estudar a palavra, para enviar mensagem para todo mundo, para cuidar. Não tem um que não ligue para mim que eu não atenda, ou não retorne. E se precisar, vamos ficar depois do culto, beleza, vamos ver isso, vamos antes ou depois, estamos aí. E tem minha vida secular, tá? Tem uma jornada dupla, tá? Fora, e mesmo assim jamais deixo de atender qualquer um de vocês ou das outras igrejas. Agora a pessoa não quer nem perder, igual Jesus falou, você não tem condição de vigiar comigo 1 hora. Não vou ver se tem uma... Aí você pergunta assim, fulano, sábado vai fazer o que sábado? Aí a pessoa fica procurando saber o que vai fazer para poder já dar desculpa, para poder não pedir alguma coisa. É assim ou não é? Eu vou contar com um infeliz desse, quando eu olho isso, falei, já era, isso aí não dá. Vou para outro. Quem entendeu bem aqui? Não dá, gente. Você já reparou aquele pessoal que você está assim? Aí você está sentado, fulano, está precisando de você para poder fazer um negócio, a pessoa, é o quê? Ela fala, não é nada não, infeliz. É ou não é? Por isso que Jesus falou assim, para segui-lo, gente, o discípulo de Jesus, ele falou assim, aquele servo que faz só o que manda, ele chamou de quê? Chamou de quê? Fala, irmão, se você só faz o que manda e o que pede, Jesus falou que você é inútil. Quem falou foi Jesus, não vem brigar comigo não. A pior coisa que tem é você delegar alguma coisa para alguém e depois você ficar cobrando. Fez. A pessoa não dá um feedback, gente. É ou não é? Aí você com uma série de atribuições, você achou que o negócio está feito, 2 semanas depois, aí fez. Ih, pastor, não peço mais. Quem está entendendo bem aqui? Vamos para outro. E Jesus vai contar com esse? Jesus vai contar? Não, porque ele me usa para contar com vocês. Ou usa um outro para contar. Estou sendo claro aqui? Então, saiu do coração, não é prioridade. Mas quando tem problema, quer ser prioridade. Fala com a pessoa, não queira ser tratado com prioridade, aquele que você não trata com prioridade. Amém? Então, fiquem tranquilos, porque pães e peixes Jesus dá para todo mundo. Precisou, tem necessidade, estou aqui para ajudar. Agora, a autoridade somente para discípulo. Somente para quê? Aí não quer dizer que vou dar autoridade hoje, amanhã eu vou dar de novo, porque se eu dei hoje e a pessoa falhou, vai passar para outra. Fala com a pessoa que está, a fila está andando. O tempo urge. É ou não é? Aí vou deixar de fazer um serviço, um trabalho assim, que é isso que Jesus quer dizer. Ou está de coração ou não está. Por isso que ele fala, aquele que não nega, renuncia o quê? Algumas coisas. Tudo quanto tem. Tudo é o quê? Ele falou, inclusive, ele colocou família no bolo e depois a si mesmo. Para poder fechar aqui e ninguém poder falar. Mas eu não falo isso, falei. Falei tudo. Amém? Para encerrar, que tu viu que é uma escalada, não é? Pai, mãe, irmão, esposa, filho. A si mesmo. E agora qual é a última parte? A última pior um pouco. Pior do que isso, pastor? Então desiste. Pode ir embora então. Olha o que ele falou aqui, ó. Versículo 27. E qualquer que não levar o quê? E não vir após mim não pode ser meu discípulo. Depois de negar tudo, ainda tem que levar a cruz? Tem. Se não levar a cruz, também não é discípulo. Pastor, isso não é para mim, não. Tudo bem.
Aqui uma coisa muito séria, eu quero falar com os irmãos aqui, que é importante. Essa palavra tem que ser para todo cristão, deveria ser para todos, né? Queria que vocês me ajudassem também, a não só pensar na vida de vocês, mas também falar para as pessoas. Nós temos um número muito grande de evangélicos no Brasil hoje, passa de 30%, na Baixada mais, Sudeste, Norte, o Sul menos um pouquinho. Mas se vocês repararem bem, se nós somos sal da terra e luz do mundo, se aumentou o número de sal e luz, as coisas têm que melhorar ou piorar? Hein? E por que piorou? Então a gente está sendo uma praga, né? Porque se aumentou o número de evangélicos, a violência aumenta, a promiscuidade aumenta. Aí vem alguém falar, não, é porque o mundo é assim. Não, calma aí. Se eu sou luz e a minha família, ela começa a receber luz, os membros têm que melhorar. O meu trabalho tem que melhorar. Eu começo a influenciar. Por que está piorando? Porque está crescendo o número de seguidores, não de discípulos. Tem muita gente que fala assim, não, sou pastora sou ovelha do pastor Beto. É mesmo. Ovelha faz o quê? Ouve, segue orientação. A maioria faz isso. Então conta a história. Minha ovelha não é de qualquer um. É da internet. É ovelha do vizinho, da opinião pública, de todo, menos minha ovelha. Estou sendo claro aqui? Que a ovelha segue a orientação, vê, está dentro da Bíblia? Então, beleza. Olha só, o pastor dando uma direção e, sendo biblicamente, ela cria argumento para justificar a mudança de direção e de pensamento. Tenta racionalizar uma atitude mundana. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Estou sendo bem claro? Quem pode me dar um exemplo prático aí? Prático, me ajuda. Preciso da ajuda de você. Um exemplo prático, para não ficar na teoria. Vamos lá. Fala, meu irmão, pode falar. Quer ficar mal com os outros, não? Ih, já está ruim. Ninguém vai dar, ninguém arrisca, ninguém dá um chute. Um prático, senão vai sair daqui sem saber nada, gente. Qual é o exemplo prático que a gente poderia dar? Vamos lá. O evangelismo, mas tudo bem, a pessoa vai... Deixa eu falar aqui. Eu não sei nem se faz sentido. Quando o pastor orienta, por exemplo, não foi algo que o senhor trouxe aqui, mas é algo que o senhor ensina indiretamente. Com relação ao Rock in Rio, por exemplo. É algo que está em evidência. Não está na Bíblia falando, ir ao Rock in Rio é pecado, mas a Bíblia fala que nem tudo nos convém, e o Senhor nos ensina sobre que nem tudo nos convém. Entretanto, alguns escolhem ouvir, acatar e obedecer, outros não. É um exemplo mundano sobre o que o Senhor está ensinando. Não, isso mesmo. Porque, na realidade, vamos e convenhamos. Tem venda de drogas lá? Sem medo de responsabilidade civil aqui. Tem. Tem promiscuidade? Tem prostituição? Tem. Está indo lá para trabalhar? Então, estou indo para trabalhar. Se puder não ir, beleza. Mas se não tiver opção, vai trabalhar. Ou como segurança, policial, ou montar o palco, ou seja lá o que for. É outra coisa. Vou lá para me divertir. Aí quando vai o irmão lá com a Heineken na boca, dando exemplo para a molecada, não, gente, eu acho que cada um...
Não estou dizendo que vai para o inferno, só para o inferno, não. Estou dizendo que não é exemplo. Ou com outra cachaça, sei lá o que for, na boca. Estou sendo claro aqui, gente? É um exemplo. Aí o pastor fala, gente, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E aí eu digo, se comer carne, beber, escandaliza meu irmão, o que Paulo diz? Eu não como carne nem bebo. Deixa ele tocar o barco para poder não escandalizar o irmão. Não, mas eu sou livre. É a tua liberdade, não usa como pretexto para poder fazer o outro cair. É o que diz a Bíblia. Estou sendo claro aqui? Muito, muito claro com relação a isso. Né? Por exemplo, a gente às vezes fala aqui sobre autoridade. Vocês já me viram aqui metendo malho em autoridade, seja lá quem for? Por que eu não faço isso? Por quê? Deus que deu a autoridade. Toda autoridade se deu por quem? Por Deus. E o que ele fala? Para falar mal e xingar ou para orar? E por que o pessoal mete o malho e fala mal e divulga, inclusive, fake? É minha ovelha? Não. É a ovelha do mundo, da internet, seja lá de quem for. Minha não é. Estou sendo claro aqui, gente? Aí Judas fala, né, e Pedro também, que fala mal do que não entende. Isso é ruim, gente. Estou sendo claro? Então, ser discípulo é muito mais do que sentar no banco de uma igreja e pegar pão e peixe e receber a cura, a prosperidade. Ser discípulo é mudar o caráter e a mente. E ver se está de acordo com a Bíblia. É de acordo com a Bíblia? Então, o meu pastor não está errado. Estou sendo claro aqui? Hein? Porque era errado, na época lá, para os conselhos dos fariseus, entrar na casa de um publicano. E Jesus entrou. Estou sendo claro aqui? Era errado ou não era? E todo mundo metia o malho, todas as famílias. Você acha que Jesus tinha uma popularidade? A popularidade dele, sabe, era complicada. O pessoal batia mesmo doído, expulsava da sinagoga. Nem os feitos que ele fazia, ele falou o seguinte, gente, não quer acreditar em mim, mas pelo menos acredita nos feitos que eu faço. Mas nem os feitos cobriam esse pudor exagerado, que na realidade não era um pudor, era na realidade uma tentativa de preservar uma imagem para os outros, mas dentro era sepulcro caiado. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tomar a sua cruz é muito mais do que negar a si mesmo. É muito mais do que negar família, né? Negar que eu estou falando no sentido de quando conflita com Jesus. É muito mais do que isso. É você se colocar a favor do próximo, mesmo que você venha apanhar por isso, mesmo que a tua reputação venha a sofrer, mesmo que você sofra por aquele que não merece. Não é por aquele que merece. A Bíblia diz que Jesus morreu por quem? Por quem era justo? Por quem era bom? Por quem? Pela prostituta? Pela adúltera? Pelo ladrão?